Olá, nós vamos falar sobre persona na aula de hoje e eu quero começar fazendo uma comparação com algo que acontecia muito lá no passado, o envio de cartas de amor. Olha só, imagina quando um menino ou uma menina estava afim de alguém e queria mandar uma carta para essa pessoa. Qual que era o processo de construção dessa carta? Simplesmente escrever ou você precisava conhecer um pouquinho do estilo daquela pessoa, características daquela pessoa, saber o que ela gosta, saber quais eram as preferências dela? Então é mais ou menos isso que a gente vai ver na aula de hoje. Você que tem pretensão de se candidatar a vereador nas próximas eleições, precisa conhecer o seu eleitor. Talvez não seja nem só um perfil de um eleitor, mas o perfil de vários eleitores. Quais são os tipos de eleitor que você tem e que você precisa conhecer para fazer cartas ou mandar informações, fazer seus posts, seus vídeos, para falar de forma direta, para falar com ele, atingindo a alma dele. E é só dessa forma que você vai conseguir falar da melhor forma possível. Então nós vamos falar sobre persona. E eu começo fazendo uma comparação que talvez muitos profissionais da área de marketing eleitoral não gostem de fazer, que é o do candidato e político. Existem diferenças muito claras entre ambos. Você tem um produto que está na gôndola do supermercado, ele não tem reações, não tem emoções, ele está lá estático. Existe sim quem cuida da marca. Os gestores da marca são seres humanos e podem, por algum descuido, fazer algo, algum movimento que acabe comprometendo a imagem dessa marca. Mas se eu olho para aquele produto, ele é um ser inanimado, ele não tem reações. Então ele por si só pode não trazer nenhum dano à sua imagem. Já um ser humano, ele tem sentimentos, ele fala. Muitas vezes ele fala além daquilo que deve. Então, esse ser humano, ele pode causar algum problema para essa sua imagem. Então essa talvez seja a principal diferença entre os dois, mas há muitas semelhanças. Ambos, produto e candidato, precisam falar da melhor forma possível com as pessoas que vão comprar. Seja comprar um produto ou seja comprar uma ideia. O candidato ele se vende, ele se apresenta com uma ideia, com uma bandeira que ele levanta e ele precisa convencer as pessoas a comprarem a sua ideia. E essa compra da ideia, ela acontece efetivamente no dia do voto, quando o eleitor, consumidor, coloca lá o número do candidato o elegendo, ou pelo menos dando o seu voto para eleger aquele candidato. Essa é a comparação. Existem vários fatores que nos levam a fazer e a traçar essa comparação entre produto e candidato. Mas eu só falei isso para a gente se situar, tá? Porque o assunto de hoje nós vamos traçar muitas relações entre candidato e entre marca. Lá no passado, a gente utilizava demais um critério chamado critério ABA-ABPM, Critério Brasil. Ele foi criado por essas duas associações, que é a Associação Brasileira dos Institutos de Pesquisa de Mercado e a Associação Brasileira dos Anunciantes. Eles precisaram encontrar uma forma de estabelecer um padrão ou um critério para identificar qual a classificação socioeconômica das pessoas. Ele ainda é muito utilizado. Você já deve ter visto em algum questionário que você preencheu, quando se perguntam alguns itens que você tem em casa, como geladeira, como aspirador de pó, quantos banheiros, qual o nível de instrução do chefe da família da sua casa. Então são características que itens que esse formulário, esse teste, esse critério solicita para identificar qual classe socioeconômica você pertence. Ele foi atualizado recentemente, ele continua sendo válido, mas hoje nós precisamos de muito mais informações. A gente precisa entender, além de posses e o nível de escolaridade, a gente precisa entender comportamento das pessoas. E é baseado no comportamento delas
que a gente pode entender quais são suas necessidades, quais são seus desejos e falar de forma direta com elas. Quantos políticos você já viu por aí falando coisas que não eram do interesse das pessoas? Não conseguiram criar um texto verdadeiro para falar com verdade e atingir a alma, o coração daqueles eleitores. Esse é o grande problema, o fato de não conhecer com profundidade com quem você vai falar. E é por isso que é importante a gente prestar muita atenção nessa nossa dinâmica de construção do texto para a gente falar com as pessoas. A nossa sociedade mudou e vem mudando constantemente numa velocidade muito grande. Mas há características que mostram para nós o porquê dessa mudança. E uma delas, e talvez ela seja a mais nítida, a sociedade mudou porque hoje ela tem acesso à informação. A nossa sociedade se comunica numa velocidade muito grande. Se no passado um evento, um fato demorava horas para chegar ao nosso conhecimento, hoje, de forma instantânea, nós ficamos sabendo dos fatos que acontecem em qualquer lugar do mundo. É a informação, é a sociedade da informação, porque tem acesso a vários meios, a vários instrumentos que nos permitem ter acesso à informação. E um dos grandes responsáveis desse processo é o YouTube. O YouTube, olha só que interessante esse dado, ele exibe 1 bilhão de horas de conteúdo por dia. 1 bilhão. É muita informação. E é através dessas informações que a gente se torna ciente dos fatos que acontecem. Mais do que isso, nós nos tornamos agentes que proporcionam alterações, mudanças em nossa sociedade. Nós tivemos ao longo da última década vários movimentos que se iniciaram no mundo por causa da internet. Se a gente olhar a Primavera Árabe lá nos países árabes, a gente percebe que o Twitter talvez tenha sido o principal instrumento utilizado por esses cidadãos para causar toda a mobilização que a gente viu acontecer. Não só a mobilização, como as mudanças provocadas por essa mobilização. E se a gente olha aqui no Brasil, a gente viu movimentos muito parecidos, ou pelo menos movimentos que saíram, que emergiram da sociedade, que se organizou através desses meios digitais, dos dispositivos eletrônicos. Então, a gente viu o movimento Vem Pra Rua que aconteceu nos últimos anos. Esse movimento foi provocado pelos cidadãos, não houve uma interferência superior, governos interferindo, pelo contrário. Foi um movimento muito mais horizontalizado, em que as pessoas, os cidadãos se mobilizaram e conseguiram provocar uma mudança muito grande. E eu não quero entrar aqui no mérito de posição política, mas sim de movimentação da sociedade que soube utilizar os meios eletrônicos, as ferramentas disponíveis hoje para causar mudança. E a gente precisa ficar muito atento a esse perfil, a essa característica comum dos cidadãos atuais. Agora, olha só para essa tela. Eu sou candidato a vereador, meu público são todos os eleitores da minha cidade. Isso é verdade? Sim e não. Sim, porque toda a cidade está apta a votar no meu número enquanto candidato a vereador. Se eu me candidato por uma cidade, todas as urnas daquela cidade estarão apresentando o meu número, ele estará lá disponível e pode ser acessado por qualquer eleitor. Mas será que todos me conhecem? Todos vão votar em mim? Óbvio que não. E tem outro detalhe, esses eleitores estão espalhados pela cidade, eles têm pessoas próximas a eles e que talvez tenham muito mais chance de receberem os seus votos. Então, por esse lado, eu posso dizer que toda a cidade está apta a votar no meu nome, eu enquanto candidato a vereador. Mas e por que eu falei que não? Não, porque existem nichos específicos, existem bolhas em nossa sociedade, grupos em nossa sociedade, e talvez eu consiga ter um pouco mais de foco e falar diretamente com essas pessoas que tenham uma propensão, uma tendência maior de votar em mim. Exemplo, grupos sociais que pertenço,
amigos próximos que conhecem o meu jeito de ser, minhas características, minha índole e confiam que votando em mim, eles estarão votando na pessoa certa. Então eu posso trabalhar com esses grupos de forma muito mais específica, falando aquilo que eles querem ouvir e aquilo que com certeza vai tocar a alma deles e vai causar neles o desejo de votar em mim. Então é muito mais importante eu trabalhar o nicho, um grupo de pessoas, e é claro que eu não posso trabalhar com 10, 15 pessoas, eu preciso abrir isso e ter a certeza que eu estou falando com muito mais pessoas do que o número de votos que eu vou precisar. Mas pessoas que estarão afinadas com o meu discurso, pessoas que entenderão o que eu vou falar, o que eu vou dizer e vão acreditar naquela minha fala. E é claro que o que eu quero te dizer é o seguinte, e isso é uma opinião minha, eu trabalho com discursos coerentes, com discursos que são corretos. Eu não posso vender aquilo que eu não serei capaz de entregar. Então isso eu considero básico. Não ofereça soluções que você não pode entregar. E lembre-se, o vereador ele tem uma atuação limitada. Eu não posso oferecer soluções do tipo, vou entregar uma escola, uma creche, se o vereador não pode fazer isso. Ele pode apresentar propostas, mas ele não tem o poder de fato entregar aquele projeto, aquela escola, aquela creche. Então cuidado com o que você vai prometer. É importante que você saiba muito bem qual é o teu âmbito, o teu espaço de atuação e até onde você pode ir. Tá? Então é importante que você defina quais são as pessoas que receberão as suas comunicações, que receberão toda a tua ação de marketing eleitoral para influenciá-las. Tá? Esse é o primeiro ponto, talvez um ponto prático nessa aula que é muito mais teórica, mas que você precisa definir muito bem com quem você vai falar, quem é esse público que receberá as suas informações. Tá? E para falar com esse público, eu preciso de fato conhecê-lo. Vamos voltar ao exemplo lá da carta que você mandou, ou que você mandaria para sua namorada, futura namorada ou futuro namorado. Você conhece com profundidade quem são essas pessoas? Imagina que você definiu qual vai ser esse público que você vai atuar. Você conhece profundamente essas pessoas? Você conhece quais são os anseios, os desejos que essas pessoas têm? Quais são as necessidades que elas têm para a sua vida no dia a dia, para a sua vida em comunidade? O que ela precisa? Então é importante conhecer. Quais têm sido os instrumentos que você tem utilizado para conhecer essas pessoas? Você tem conversado com elas? E isso é algo que tem cada vez mais deixado de acontecer. Há pessoas que imaginam que eu simplesmente me colocar em frente ao computador, ao smartphone e começar a publicar, eu estarei me relacionando com os meus consumidores. Embora eu acredite plenamente na capacidade dos meios digitais de influenciar, de chegar até o público-alvo, mas eu acho que nada substitui o olho no olho, a conversa, o contato próximo. Isso é muito importante e essencial. Então, se você está se colocando como um candidato, a minha sugestão é essa: deixe um pouco o teu celular em casa e saia para conversar com as pessoas, saia para olhar nos olhos dela e ouvir delas quais são as necessidades, o que elas querem, o que elas almejam, qual o desejo delas com relação ao futuro da cidade. É importante o olho no olho. Então saia para conhecer esses eleitores. Isso é essencial. E a gente precisa definir esses públicos prioritários, para você não sair para todo lugar sem definir com quem você vai falar. É importante que você saiba quem são esses públicos. E a gente chama esses públicos de personas. Eu vou mostrar daqui a pouco para você qual a diferença entre público-alvo e persona. E vai ficar muito claro o porquê da necessidade de definição de uma persona. O que isso vai servir de diferencial para todo o pensamento seu em prol de uma campanha eleitoral. Como que você pode definir com precisão com quem você vai falar e o que você vai falar para essa pessoa. Então nós vamos definir quem é persona.
Eu estou mostrando para você aqui um exemplo que foi criado. Aliás, toda persona é criada, ela não existe pronta. Você é quem cria as personas que você considera que sejam aquelas que vão votar em você. Tá? Então, eu estou dando um exemplo aqui da Natália Cristina Bristorini, isso mesmo. Esse nome não existe. E também essa imagem que você está olhando aqui não existe. Eu retirei de um site que cria imagens de pessoas baseado em inteligência artificial. Eles têm um banco de imagens de pessoas e eles selecionam características dessas milhares de pessoas e criam pessoas novas. Então, essa Natália não existe, tá? Eu coloquei algumas características dela, baseada em pesquisa, em análise, em um questionário que eu criei para identificar quais são as características dessa persona. Então, a Natália é uma persona minha. Olha que interessante. Ela é solteira, tem 21 anos, ela mora em São Carlos, a cidade onde eu moro também, e a principal atividade dela é estudante. Ela é estudante. E aqui tem um pouco da característica dela. Ela é uma típica estudante na cidade de São Carlos, ela estuda psicologia na UFSCar, que é a Universidade Federal de São Carlos, e ela dedica grande parte do seu dia a dia aos estudos e os momentos de descanso. Ela gosta de assistir Netflix, é uma forma que ela encontra para poder se distrair aí, né? E aos fins de semana ela gosta de se divertir com os seus amigos, ela sai com os amigos, ela passeia. Alguns objetivos que ela tem: se formar em psicologia e atuar com em uma grande multinacional na área de recrutamento. Então esse é um sonho dela, é um dos objetivos que ela tem quando ela se formar e se tornar aí uma profissional. Ela quer casar e quer ter filhos. Esse é um dos objetivos, um dos sonhos que ela tem. E ela quer se sentir útil para a sociedade através da sua formação profissional. Então foi traçado aqui de forma bem resumida, e essa persona ela pode ser muito mais elaborada, aliás, deve ser muito mais elaborada. Então eu estou passando para vocês algumas características dessa menina, da Natália. E olha que interessante, eu consegui dar um rosto para ela, eu consegui apresentar características para a Natália, e se eu quiser escrever um texto para a Natália, eu tenho condições de colocar elementos nesse texto que com certeza estarão em sintonia com a Natália. Eu vou conseguir apresentar para ela argumentos, informações que agreguem valor a essa comunicação. E não vai ser simplesmente uma comunicação genérica, mas vai ser uma comunicação direcionada. E isso é muito importante. Mas pensa no seguinte, você está me propondo a identificar personas, então se eu tiver aí 1000 eleitores eu terei 1000 personas? Não. A Natália representa pessoas que têm características muito semelhantes. Então eu consigo, de certa forma, juntar todas essas características na Natália. Então ela é uma representação de um grupo de pessoas que tem características muito parecidas. Essa caminhada sua pela rua vai te apresentar essas características. E é baseado nessas conversas que você vai conseguir construir essa persona ou essas personas. Pode ser que eu tenha como eleitores, se eu fosse um candidato a vereador, a Natália. Eu poderia ter um Tiago e as características do Tiago. E isso me ajudaria muito. Vou imaginar que o Tiago tivesse outro perfil. Ele fosse uma pessoa de 48 anos, ele fosse um profissional da área de tecnologia da informação, solteiro e decidiu não se casar, mas ele teria alguma afinidade comigo e com o meu discurso. Então olha que eu teria a Natália e o Tiago, eu teria 2 discursos diferentes. A grande vantagem dos meios digitais hoje é que eu consigo criar uma comunicação e direcionar para a Natália e uma outra comunicação direcionando para o Tiago. Eu consigo, ao mesmo tempo, trabalhar com esses 2 públicos, essas 2 personas, entregando a eles discursos convincentes, entregando a eles discursos que realmente toquem a alma deles. E isso eu considero básico, essencial
para a nossa ação. Um outro aspecto importante, e isso vem muito mais nos ajudar a construir esse discurso, é que outro sinal da mudança do perfil desses nossos eleitores é que eles não se contentam mais com informações, com posts básicos. A gente podia trabalhar muito com meme, a gente trabalhou demais com meme nos últimos anos. Não que isso não funcione, funciona. Mas você concorda que o eleitor, ele não se contenta em receber uma foto de um cachorrinho, de um animalzinho? Isso é comprovado, atrai demais a atenção das pessoas. Mas será que isso é capaz de convencer alguém a votar em você? Um post bonito, uma imagem com uma frase de autoajuda. Eu tive numa eleição uma participação, então eu tinha um candidato, eu era contratado pelo candidato, e lá naquele grupo existiam profissionais, existiam amadores também. E uma das pessoas, ela insistia na ideia de que nós deveríamos colocar frases de autoajuda. Isso já está comprovado, que frases de autoajuda não elegem ninguém. Você precisa colocar informações que de fato sejam relevantes. Autoajuda não vai te ajudar a te eleger, tá? Então, preste atenção nisso. O perfil do eleitor mudou e nós precisamos trabalhar na consistência da construção desses vídeos, desses posts e dessas imagens. E nada melhor do que conhecer o nosso eleitor, identificando a persona para a construção de conteúdos mais densos, conteúdos que falem de forma efetiva com esses futuros eleitores. Os eleitores esperam uma postura ética dos candidatos a vereador. Esperam que sejam agentes públicos, ativos e que exerçam suas funções de legislar e fiscalizar. É isso que o eleitor espera de você, candidato a vereador, e se você for eleito, e é o que a gente espera, que a gente torce, é que de fato você seja um agente que os represente. O teu discurso precisa conter isso. Você precisa dizer que você vai ser o agente representante dele, fiscalizando o executivo e propondo ações e melhorias para a nossa sociedade. Então, é isso que ele espera de você. Tem um exemplo que eu quero mostrar para você aqui. Você está vendo esse vídeo? Dá uma olhada nele. Esse vídeo, ele mostra para você alguns sites que foram criados com o objetivo de ajudar, de instrumentalizar os nossos cidadãos a fiscalizar da melhor maneira possível os nossos políticos. Nesse caso, são deputados, e ele dá pontuação para os deputados eleitos de qual tem sido o papel deles e como eles têm sido exercido a função deles, tá? Então, são instrumentos como esses que nos ajudam a trabalhar melhor a nossa vida em sociedade. Então, hoje, com esse tipo de recurso, eu posso avaliar quem são os meus eleitores. E isso começa cada vez mais a fragmentar, chegando em âmbitos menores, como por exemplo é o do município. Nós temos ferramentas que agora permitem a avaliação de vereadores. E aí, como é que você faz? Você simplesmente trabalha uma comunicação para se eleger e depois esquece a tua reputação, esquece quem você é? Então lembra o seguinte, comunicação é algo constante. Não é apenas para eleição. Então é importante que você, em sendo um bom político, alguém que tem uma vida pública e saiba viver em sociedade de forma honesta, de forma justa, que você saiba construir a sua comunicação. Não só no período pré-eleitoral, mas depois de eleito, sustentando essa imagem, trabalhando de forma profissional com isso. E aí a gente tem o marketing de conteúdo, que talvez seja a base de todo o nosso trabalho. É a forma que a gente tem de se apresentar aos eleitores. E quando eu falo de marketing de conteúdo, é tudo aquilo que você apresenta aos seus eleitores. Tudo. Tudo. A forma como você aparece numa foto, numa imagem, na capa do seu Facebook, nas postagens do seu Instagram, num vídeo que você posta no Facebook, no YouTube. Enfim, em todo momento
Você precisa trabalhar a construção da sua imagem através de marketing de conteúdo. E toda a sua campanha acontece através do marketing de conteúdo. Mais do que plataformas de entretenimento, meios de comunicação instantânea, as mídias sociais são espaço para compartilhamento de conteúdo. É só isso que a gente faz, compartilhar conteúdo. Então, olha que ferramenta importante que a gente tem. E isso eu considero muito mais importante, muito mais eficaz do que o tipo de conteúdo ou a forma que a gente compartilhava conteúdo no passado, que era através do papel. E o papel, por mais que muita gente goste, e eu não quero aqui desfazer do poder e da capacidade que o papel tem de transportar, de levar uma informação, mas o papel não está todo instante com a gente. E os meios digitais hoje estão. Hoje todos têm um smartphone no bolso ou na bolsa. Então é a capacidade que nós temos de nos apresentar cada hora de uma forma diferente, uma forma através de um vídeo, em um outro momento através de uma imagem, um post, depois através de um áudio. E isso a gente pode fazer através desses meios tecnológicos e do smartphone que possibilita a gente estar próximo do eleitor a qualquer instante. E aí dentro do marketing digital, como eu já falei, o marketing de conteúdo é a principal ferramenta. Através dele que a gente vai impactar e falar com os nossos eleitores. E eu tenho o candidato, esse candidato ele é quem produz a informação, então é o conteúdo. E eu posso fazê-lo de várias formas, seja através de um texto, de uma imagem, de um vídeo ou de um áudio. Quando eu falo áudio, talvez eu tenha dado pouca importância, mas o áudio tem crescido cada vez mais. Hoje existem várias empresas, vários candidatos que trabalham com a construção de podcasts. Um podcast é uma forma de entrega de conteúdo em áudio. E tem muita gente hoje que dentro de um ônibus não pode ficar olhando para uma tela, porque trepida muito, isso dá dor de cabeça. Tem gente que quer trabalhar e consegue ouvir, mas não consegue dar atenção olhando e focando naquele conteúdo. Tem gente que sai para caminhar e para pedalar. E nessas situações o áudio é um grande aliado. Então fica uma dica aí, se você quer construir conteúdo, pense num conteúdo em áudio. E hoje está muito simples. Eu tenho um podcast chamado Social Media Cast, já o tenho há 7 anos. E através dele a gente tem diversas pessoas que querem aprender sobre marketing digital e acessam de forma gratuita esse conteúdo. Então é uma forma muito legal, muito prática de ouvir conteúdo, e você pode criar um podcast sobre a sua cidade. Quem sabe aí um Discutir a Sua Cidade. Nome do podcast legal para você, Discutir São Carlos. Então você se posiciona como alguém que cria conteúdos relevantes e que vão atrair a atenção dos seus eleitores, tá? Fica a dica aí de uma forma que você tem de criar um conteúdo. Então é isso, você cria o conteúdo, tá? Seja ele através de vídeo, através de imagem, através de áudio, texto, e você entrega para o eleitor. Então, essa é a forma. Eu tenho o emissor, a mensagem e o receptor. É você fazendo dessa forma, e é isso que a gente faz durante todo o processo de propaganda eleitoral, tá? A gente vai ter muito resultado. Esse é o caminho. O marketing de conteúdo tem como objetivo transformar conhecimento, informação em resultados efetivos. É saber entregar o conteúdo para a pessoa certa, e isso vai ter resultado. É nisso que a gente precisa basear a nossa eleição. E aí a gente chega na definição de buyer persona. Essa é a definição que você está vendo aí de buyer persona, que é a pessoa compradora, é o consumidor. É a definição da pessoa que faz compras, seja num produto, de um serviço, seja lá o que for. Só que agora eu quero apresentar a vocês a definição da persona, a persona aplicada à política, ao processo eleitoral. Eu vou ler com vocês. Persona, no contexto eleitoral, é um perfil semificcional, quer dizer, ele é uma ficção. Eu criei esse perfil, que representa o eleitor ideal de um candidato. Quer dizer, aquela pessoa que eu identifico como sendo o perfil das pessoas que vão votar em mim.
criado para ajudar em sua campanha a compreender melhor quem é o seu eleitor e quais são os seus anseios. As personas permitem estratégias de marketing mais precisas, mais acuradas. E é para isso que a gente parte para a construção da persona. Definir a persona que receberá esse conteúdo é essencial para o resultado. Então pensa nisso. Como eu definirei o que vou falar se não conheço quais são as necessidades, as curiosidades e as dúvidas desses eleitores? Eu preciso entender, eu preciso compreender quais são esses anseios, essas dúvidas e essas características dos eleitores. Só que a gente precisa ir muito além do arroz com feijão. Lembra aquela primeira ferramenta que eu apresentei no começo dessa aula, que é o critério Brasil, o ABA-BPM? Aquele critério eu considero hoje o arroz com feijão. Ele dá algumas características para a gente, alguns detalhes que são importantes demais para a gente, mas eles não dão comportamento. Eu não tenho acesso a características que são mais profundas, como o comportamento dessas pessoas. Lá ele fala sobre idade, gênero, onde mora, classe socioeconômica, mas eu preciso ir muito além disso, identificar interesses e comportamento desses eleitores. Conhecer a persona vai ajudar a gente a definir algumas coisas importantes no processo eleitoral. A linguagem que deverá ser utilizada em toda a comunicação do pré-candidato ou do candidato. E isso faz muito sentido, principalmente porque hoje é possível entregar conteúdo de forma direcionada. Se eu uso ferramentas como Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Google Ads, e nós vamos ver isso mais para frente em algumas aulas, eu consigo entregar com precisão para essas pessoas. Olha o que é possível fazer. Eu consigo entregar uma mensagem para alguém que tem aí 25 anos, que mora em um bairro, ou que ela mora numa rua. Se eu tenho o CEP dela, eu coloco um pino naquele CEP, eu consigo colocar em um raio, por exemplo, de 2 quilômetros e atingir aquelas pessoas. Olha que interessante, se você já foi candidato alguma vez a vereador, a prefeito, seja lá o que for, você tem acesso às informações no cartório da sua cidade de onde você foi mais votado. E isso é muito importante pelo seguinte: eu já fiz uma pesquisa e a pesquisa revelou que as pessoas os eleitores moram próximos ao local onde eles votam. Olha que interessante, se você percebe que numa sessão você foi muito bem votado, é provável que naquele bairro, naquele raio, você tenha muitos eleitores que votaram em você. Que tal trabalhar numa ação de falar com essas pessoas, reforçar a tua imagem, reforçar o teu voto naquele bairro, porque isso é um indício de que você tem muitos eleitores lá. Trabalhe aquela região, fale com aquelas pessoas. Isso vai te ajudar a reforçar muito mais ainda os seus votos numa eleição posterior. Outra informação interessante, vai te ajudar a saber quais as redes sociais e quais os canais que vão dar mais resultado para você. Conhecendo o perfil do seu eleitor, você pode falar mais com ele. Há pesquisas que mostram que hoje as mulheres são maioria no Instagram. Os homens estão lá também, mas se eu tenho como público as mulheres, é óbvio que eu vou trabalhar muito mais no Instagram. Não vou deixar de lado as outras redes sociais, mas vou focar muito mais no Instagram. Tipo de conteúdo a ser produzido. Que tipo de conteúdo eu vou utilizar para falar com o meu eleitor? Personas têm anseios, desejos e sonhos distintos. Eu não posso padronizar minhas promessas. Eu devo pensar em soluções distintas para cada persona. E é aí que eu vou utilizar então a minha comunicação, o meu meio de falar para abordar essas pessoas. Termos de busca mais utilizados em mecanismos como, por exemplo, o Google, o Bing. Eu preciso então entender quais são as palavras, os termos que essas pessoas usam para poder entregar, para identificar quais são, entregar as comunicações que serão acionadas a partir dessas buscas. Existe um termo que é muito utilizado em marketing, que são as dores das pessoas. O que são essas dores? São questões que não estão resolvidas e precisam ser resolvidas. E as pessoas buscam as soluções. Exemplo, eu preciso
no meu bairro de um parquinho para o meu filho. Essa é uma dor. Muitas vezes eu preciso viajar para um outro bairro onde exista um parquinho aberto, um parquinho público para meu filho brincar. Essa é uma dor. Então talvez a solução da dor fosse que o meu bairro tivesse uma solução como essa, um parquinho. Então, eu preciso saber identificar quais são as dores para poder falar com essa persona. E aqui eu coloquei um exemplo de uma outra persona, para você ver como é importante a gente conhecer o tipo de informação que a gente vai falar e vai passar para ela. Imagine que você identificou que a persona que representa o seu eleitor é o Carlos Silva, um empresário pertencente à classe média, formação superior, casado, 3 filhos, morador de um condomínio de médio padrão, com desejo de ter cada vez mais sucesso profissional. Beleza, identificamos aqui uma persona de forma muito sucinta, muito resumida. Será que eu devo pautar a minha comunicação eleitoral propondo ações que estimulem a criação de políticas públicas visando o incentivo ao esporte nos bairros periféricos? Será que esse argumento é forte para convencer esse cara a votar em mim? Óbvio que não! Por mais que ele esteja preocupado com as questões ligadas às pessoas que trabalham na sua empresa, se elas forem desses bairros periféricos, será que esse é o tipo de preocupação que vai realmente definir o voto desse eleitor? Provavelmente não. Então é importante se eu identificar que esse é um perfil, uma persona que vota em mim, que se identifica comigo, eu preciso falar, eu preciso apresentar a ele informações que vão afetar, de fato, a decisão dele, do voto dele. Mais envolvimento, mais engajamento, mais empatia. Eu preciso criar discursos, eu preciso encontrar discursos que toquem as pessoas e, mais do que isso, gerem a empatia, gerem engajamento, elas se envolvam com as minhas publicações, com as minhas postagens e que esse envolvimento gere empatia. Ela vai olhar para mim e falar, eu reconheço nesse candidato alguém que me representa. Então a gente precisa prestar muita atenção nisso. O que eu tenho postado tem engajado? E mais do que isso, tem gerado a empatia? Voltando a falar da publicação de autoajuda, isso pode dar engajamento. Mas tem gerado empatia? Não é porque eu posto uma imagem de um pensador que as pessoas vão votar em mim. Quando você identifica o que as pessoas anseiam, é a melhor forma de falar com elas. Você cria uma conexão e conexão gera engajamento, tá? E é por isso que eu não devo me preocupar em inflar as minhas redes sociais. É muito comum que as pessoas comprem seguidores, comprem perfis que passem a seguir essas pessoas. Então imagine que eu opte por comprar seguidores. Eu pago aí um valor de R$389, isso eu tirei da internet, e eu vou ter, num único dia, 25 mil novos seguidores. E eu costumo dizer que isso é muito mais uma métrica de vaidade. Então eu vou dizer que eu tenho 25 mil seguidores e as pessoas vão confiar em mim porque eu tenho muitos seguidores. Isso não é mentira, mas tem um grande problema. Qual o nível de envolvimento dessas pessoas que são perfis comprados naquilo que eu estiver postando? Eu postei então uma imagem de uma questão urgente num bairro, mas essas pessoas estão espalhadas pelo mundo. Quem é que vai curtir, vai dar um like, vai dar um coraçãozinho numa postagem do meu bairro? Não vai ter engajamento, não vai ter envolvimento. Então eu vou ter lá uma rede social, um Instagram, um Face com muitos seguidores, mas pouco envolvimento. E o que isso é revertido em voto? Nada. Algumas pessoas podem se empolgar a te seguir porque você tem muitos seguidores, mas você vai ter um envolvimento muito baixo, tá? Então, não caia nessa cilada de comprar seguidores. Isso não funciona. E aí a gente tem a diferença entre persona e público. O público ele é muito mais amplo. O público eu não consigo dar um rosto para ele, não consigo dar uma cara para ele. Eu tenho
Por exemplo, a minha definição de público é mulher entre 16 e 25 anos que mora num bairro de São Carlos e tem interesse em blog de moda. Posso acrescentar algumas outras características, mas é isso. Quando eu falo em persona, eu dou um nome, eu dou uma idade, eu dou comportamento para ela, eu consigo um nível de precisão muito maior, tá? Dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, nessa animação, ela vai te ajudar demais a entender a diferença entre persona e público. Esse conteúdo foi criado pela Rock Content, eu acho muito interessante para ilustrar. E aqui eu dei um exemplo meu, né? Vou imaginar que eu identifique nessas conversas, nessas andanças, eu já vou falar já a respeito das formas de você construir a sua persona. Mas eu identifiquei que eu tenho dois públicos distintos, duas personas, um deles de universitários. Eu, como sou professor universitário, eu teria aí como público de possíveis eleitores estudantes universitários. Então eu preciso definir quem é esse perfil desse universitário. E também teria, por exemplo, pequenos empreendedores. Eu também tenho clientes e talvez esses clientes seriam meus eleitores. Então olha só, imagine que eu seja um candidato a vereador, identifiquei que eu tenho dois públicos distintos. E é provável que você já tenha mais ou menos na tua cabeça quem sejam esses públicos seus, tá? Então, qual é o meu próximo passo? Tentar construir, identificar, dar uma cara para essas duas personas. E você pode ter 2, 3, 4 personas. Só cuidado para você não abrir demais isso e ter aí 10, 15 personas, tá? Mas tente construir 3, no máximo 4 personas que são os seus eleitores. E aí a gente vai agora para o mapa de empatia. E aqui a gente chega no final da nossa aula com a ferramenta que vai te ajudar a identificar quais são as suas personas ou a sua persona. E a gente usa para isso o mapa de empatia. O mapa de empatia, ele é muito legal, muito fácil de ser feito e você pode fazer de várias formas. Bom, como é que isso acontece? Essa ferramenta foi criada, ela é utilizada aí como um dos recursos do Design Thinking, é uma forma de pensar e de estruturar e de planejar as coisas. E essa ferramenta, ela ajuda demais. São 6 itens que você precisa preencher. O correto seria, chame seus eleitores para uma rodada de conversas e comece a conversar com ele. Converse com esses eleitores fazendo essas perguntas, perguntando a eles essas perguntas que eu vou detalhar para você agora. E a partir dessas perguntas você consegue identificar. Ah, mas eu não tenho condições, eu nem sei quem são meus eleitores, como que eu vou trazer esses eleitores para próximo de mim? Não tem problema, você pode usar outros recursos, tá? Se você não consegue ter deles a resposta, você consegue fazer pesquisas. As caminhadas que eu falei que você deve fazer na rua, conversando com esses eleitores, já é um primeiro passo. Você consegue identificar muito, talvez até a totalidade do que você precisa para construir o seu mapa de empatia, você faz conversando com essas pessoas. Mas pesquisas profundas na internet, analisando o tipo de conteúdo que elas colocam, as reclamações que elas fazem, os momentos de alegria que as pessoas postam, te ajudam a construir um mapa de empatia. Vamos dar uma olhada aqui nos itens. Bom, a primeira pergunta que a gente tem aqui no mapa de empatia é: o que pensa e sente? Então, existem algumas perguntas aqui que te ajudam a entender isso, né? Ou pelo menos aplicar. O que você realmente quer? O que você fica pensando, né? Então, eu penso em ser isso, em ter aquilo. O que você não quer de jeito nenhum? Quais são as preocupações que te atormentam? Então, quais são as preocupações do dia a dia? Quando você acorda e fica pensando, o que te atormenta, o que te preocupa? Quais são suas maiores aspirações? Quais são os seus maiores desejos? O que você pensa em ter, em ser? Como você se vê? Como é que você se enxerga? Eu penso que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu quero ser isso. O que tem te preocupado? E o que você tem a todo instante na sua cabeça, tá? O que você vê? Então, o que o teu leitor lê?
Quais são as revistas, jornais, portais? O que ele olha ao redor dele? Como é a casa dos seus vizinhos, dos seus amigos, dos seus familiares? Quando ele sai à rua, o que ele presencia no bairro? O que ele enxerga ao seu redor? O que essas pessoas que estão ao redor estão fazendo? Quais são os comportamentos das pessoas que o rodeiam têm? O que ele fala e faz? Como ele se veste? Qual que é o seu estilo? Qual é a história que esse teu eleitor conta? O que ele tem contado para você? Isso acontece mesmo na tua saída, nas conversas que você tem com os seus eleitores. O que ele quer mostrar aos outros? Então, como ele se posiciona, como ele se veste, o que ele fala para as pessoas, como é a conversa desses eleitores? O que ele tem postado nas redes sociais? Tá? Qual tipo de conteúdo ele tem publicado? É mais reclamando, é mais elogiando, é mais festejando, mais lamentando? E o que ele gosta de falar? O que ele escuta? Como é o ambiente que influencia essa pessoa? O que os seus amigos, vizinhos, familiares dizem? O que eles têm dito para ele que tem exercido influência na vida deles? Eu ouvi falar a respeito de tal coisa, e ele toma aquilo como verdade. O que realmente influencia? O que a mídia diz? O que ele tem ouvido na mídia? Quem são os influenciadores que acabam exercendo uma forte influência sobre esse eleitor? Quais canais do YouTube? Quais páginas no Face ele segue? Quais são os influenciadores digitais que interferem e que afetam a vida desse eleitor? Quais são as dores? O que tem realmente provocado essas dores nessas pessoas, nesses eleitores? O que tem impedido esses eleitores de sentirem-se realizados? O que seria muito ruim se acontecesse? Qual tragédia seria ruim acontecendo na vida dele, que talvez até estivesse aí próximo de acontecer ou fácil de acontecer? Qual é o maior obstáculo entre esse eleitor e os seus desejos, as suas aspirações? E por fim, quais são os seus objetivos? Qual o projeto ideal? Onde você quer chegar? O que ele espera da vida dele? Quais são os projetos de vida que ele tem? O que é extremamente desejável que aconteça na vida dele? Como ele mede o sucesso? Quais são os parâmetros que lhe fazem medir o sucesso na vida dele? E o que ele precisa fazer para resolver as suas dores? Que soluções ele teria para resolver as suas dores, os seus problemas? Bom, espero que você tenha gostado dessa aula sobre persona e que não fique apenas no ouvir, mas que você parta para a prática e construa a sua ou as suas personas. E eu tenho a certeza que se você fizer isso, você vai começar da melhor forma possível a construção da sua candidatura, conhecendo quem é o seu público, sabendo quais são os seus anseios, o que esse teu público deseja e como você pode falar da melhor forma possível com ele. Um abraço e bom trabalho nessa sua campanha.